Meus irmãos, bom dia a todos. Hoje eu vou rezar as últimas orações deste livro da Bíblia, sem perguntas e respostas da Bíblia. Eu estou no número 90, falta 10, pretendo acabar hoje. Que sentido tem a visão de São Pedro em Atos dos Apóstolos 9, versículo 10, do 9 e 16. É uma história de muita importância na vida da igreja primitiva, pois trata da questão de admissão dos pagãos dentro do cristianismo. De que maneira eles seriam recebidos? Os primeiros cristãos ainda se consideravam ligados pela lei judaica, a qual proibia ter contato com pagãos. Por exemplo, um judeu não podia entrar na casa de um pagão. A história contada nos capítulos 10 e 11 dos Atos dos Apóstolos é a do centurião romano Cornélio, um pagão piedoso que praticava a oração e a esmola. Ele tem uma visão na qual um anjo lhe ordenara que chame à sua casa Simão Pedro, que está hospedado em Jope, a uns 50 quilômetros de distância de Cesareia, onde morava Cornélio. Ao mesmo tempo, Pedro tem uma visão em que vê uma grande toalha descer do céu, contendo animais de várias espécies, inclusive de animais que a lei mosaica proibia de comer. Uma voz diz a Pedro: mate e come. Ele responde: de jeito nenhum. Jamais provei alimento impuro. E a voz lhe responde: o que Deus declara puro, não o tenha por impuro. Esse diálogo repeliu 3 vezes. Pedro estava tentando compreender a visão quando bateram à sua porta os mensageiros de Cornélio. O Espírito disse a Pedro: vai com ele sem hesitação, pois foi eu que os enviei. Ele foi diante de muita gente reunida, fez um discurso mostrando que Deus não faz distinção de pessoas em qualquer nação, nem teme a prática e a justiça que lhe é agradável. No fim do discurso, o Espírito desceu sobre todos os presentes, e Pedro admirou porque ainda eram pagãos. Assim, reconheceu que o próprio Deus estava mostrando que era preciso admitir ao batismo aqueles que haviam recebido o mesmo Espírito que veio em Pentecostes. Quando souberam desses fatos, os cristãos vindos do judaísmo, que eram mais conservadores, criticaram Pedro, dizendo: entraste em casa de pagão e comeste com eles. Pedro então contou toda a história para justificar sua conduta e sua explicação foi aceita. Pedro aprendeu assim que estava abolida a distinção entre animais puros e impuros, como estava também abolida a distinção entre seres humanos, pois Deus tinha purificado a todos. 91. Por que razão Paulo escreveu cartas a pessoas individuais, se na maioria delas ele escreveu para as comunidades? As cartas de Paulo são escritas de ocasião, isto é, eram enviadas conforme ele achasse necessário, e sua finalidade costumava ser resolver problemas surgidos nas comunidades onde ele tinha passado. Temos 9 cartas dele escritas à igreja e é possível que houve alguma outra que não foi conservada, como a carta aos cristãos de Laodiceia, mencionada em Coríntios 1, 4, 16. Para pessoas individuais, Paulo escreveu 4 cartas, sendo 2 a Timóteo, 1 a Tito e 1 a Filomeno. Começando por esta última, trata-se de um bilhete endereçado a um senhor de escravo. Paulo escreve provavelmente de Éfeso, onde estava preso, e lá conheceu Onésimo, escravo que havia fugido e na prisão foi batizado. Para que ele seja bem recebido e não sofra nenhum castigo, Paulo explica a Filemon toda a situação e pede: recebe como se fosse a mim mesmo, não mais como escravo, mas como irmão amado. É um escrito que nos revela o coração delicado de Paulo e mostra como o cristianismo transforma os relacionamentos sociais.
Foi por providência divina que esse bilhete não se perdeu e foi reunido à coleção de cartas escrita pelo apóstolo, sendo considerado digno de configurar como obra inspirada. Timóteo foi bispo de Éfeso e Tito, bispo de Creta. Teram companheiros de Paulo em Creta. Temos notícias sobre eles em Atos dos Apóstolos 16 capítulo 1 e Coríntios 2, capítulo 2, versículo 13. Ambos foram companheiros de Paulo em suas viagens. Assim, essas cartas dirigidas a eles têm sido chamadas de pastorais, porque expõe a esses dois discípulos, chefes de comunidades, os deveres pastorais que eles incumbem como primeiros responsáveis pelo rebanho de Cristo. Falam das qualidades que devem ter os chefes e do modo como tratar a questão de governo. Escrevendo os líderes das comunidades, o autor entrava em contato como também os fiéis daquelas igrejas. Essa pode ser a razão de Paulo escrever aos chefes individualmente, mas os ensinamentos dessas epístolas têm um valor universal, como por exemplo, aquilo que lemos em Timóteo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Os que sustentam essas cartas são do próprio Paulo, as situam nos anos posteriores à sua prisão em Roma, ou seja, após o ano 63 depois de Cristo, período sobre o qual nada se sabe com certeza. Muitos dos comentários modernos supõem-se não foi Paulo quem as escreveu de modo como as temos na Bíblia. Teriam sido obra de um secretário ou de um discípulo de anos posteriores. As razões que apresentam são: a linguagem é diferente da de Paulo. Muitas palavras são novas e o estilo é mais depurado. Em vez de dinamismo missionário de Paulo, a preocupação do autor é preservar a sã doutrina cristã, possíveis erros. Essas novidades doutrinárias não parecem ser do tempo de Paulo, mas de anos posteriores. Por isso, a data proposta para essas cartas é um termo do ano 90 depois de Cristo, mas isso não diminui em nada o valor dela, nem afeta a sua inspiração. Aqui, agora, eu vou ler sobre o capítulo 8, que fala Novo Céu e Nova Terra. Está no 92. Explique a fase de Romanos 11:32. Deus encerrou todos na obediência, para a todos fazer misericórdia. À primeira vista, São Paulo parece afirmar que Deus tem uma parte de responsabilidade na obediência dos seres humanos. Então ele teria colaborado com o pecado? Claro que não. Analisando o termo usado, vemos que o verbo encerrar significa literalmente fechar com chave, colocar em uma situação sem saída. No contexto, Paulo está falando da salvação oferecida a judeus e pagãos indistintamente, sob a condição de todos se reconhecerem necessitados dela. Pois enquanto os judeus acabaram por desconhecer a misericórdia, julgando que conseguiriam a justiça com base nas suas obras, na sua prática da lei, Paulo declara também que são pecadores e, portanto, que também eles precisam de misericórdia, pela justiça diante da fé. Diante deles, os pagãos, os quais Deus nada havia prometido, são atraídos, por sua vez, à órbita humana, à órbita imensa da misericórdia. Todos, portanto, devem reconhecer-se pecadores, a fim de se beneficiarem todos da misericórdia. A Bíblia de Aparecida esclarece em nota: Paulo quer dizer que Deus fez a humanidade experimentar sua incapacidade de livrar-se do pecado, para manifestar a todos sua bondade e sua misericórdia. A salvação não é uma questão de esforço humano,
mas de misericórdia de Deus. A salvação é obra de benevolência divina, que se mostra misericordiosa com quem quer. Está em Romanos 15. Na carta aos Gálatas, Paulo diz uma coisa que pode clarear o texto que analisamos. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse concebida aos que creem. O verbo encerrou, e o mesmo em Romanos 11 é a palavra. A Escritura é uma clara referência ao próprio Deus. Essa explicação nos ajuda a entender muitos outros lugares da Bíblia em que o autor parece afirmar uma ação de Deus causadora do mal. Em 1 Samuel 16, 14, 16 de novo, 23, 18, 10, 19, 9, se diz que Saul foi atormentado por um espírito maligno, vindo do Senhor Deus. Essa expressão indica que Deus retirou seus auxílios e sua proteção, permitindo que o rei fosse provado. Que Deus retirou seus auxílios e sua proteção, permitindo que o rei fosse provado de vários modos por melancolia, ira, mania de perseguição, excesso de furor e crueldade. Caso semelhante está em Juiz 9.23, onde lemos que Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os senhores de Siquém. A filosofia faz distinção entre a causa primeira, que é Deus, e as causas segundas, que são todo o restante. Mas a mentalidade hebraica geralmente negligencia as causas segundas, referindo tudo a Deus e considerando-a como única causa de qualquer acontecimento de importância. Os antigos hebreus atribuíam tudo a Deus como a causa primeira. Esses textos bíblicos antigos muitas vezes representam Deus causando auxílio que Ele permite ou não impede. Ele permite, mas Ele não vai impedir. Se você quiser fazer o mal, Ele já fala para não fazer. Mas se você quiser fazer, Ele não vai lá. Fala, não faça. Você quer fazer porque seu coração já está magoado, já vem com aquela vontade de fazer. Então os textos bíblicos antigos muitas vezes representam Deus causando aquilo que Ele permite ou não impede. Por exemplo, em Isaías 45, versículo 7, Deus diz, eu asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Falando dos pagãos, Paulo diz em Romanos 1, 24, que Deus os entregou segundo os desejos de seus corações. Não falei? O coração já quer, não adianta. A impureza. E ainda um modo hebraico de falar. Porém, mais próximo de nossa mentalidade é, por exemplo, Atos dos Apóstolos 14:16. Deus permitiu nas gerações passadas que todas as nações seguissem os próprios caminhos. Caminho desordenado, evidentemente, para concluir, cito Salmos 5, versículo 5, que fala claro, sem sombra de dúvida, pois tu não és um Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Deus não se agrada da iniquidade. Ele também não gosta do mal. Eu vou parar agora, porque tem mais para eu ler depois. Eu vou mandar esse aqui e depois eu mando mais. Pai nosso que estás a alergia, gente. Fico pegando assim, ó. Não é mania não, viu? É alergia que eu tenho. De manhã cedo, principalmente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tenham todos uma boa manhã. Eu volto.